Feliz sábado a todos. Que toda honra e glória seja dada ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como essa igreja está bonita, né? Eu sou muito velho e eu lembro de tempos muito antigos, de alguma igreja pelo local, não sei se é exatamente no mesmo local. Mas quantos anos tem essa igreja aqui? Muitos anos, né? A gente andava muito por esse lugar aqui. Mas é uma igreja realmente muito bonita. É uma igreja que louva a Deus, né? Muito bom. Irmãos, eu sou Ronaldo Tavares, eu sou da igreja de São Mateus, para quem não me conhece. Convidei alguns amigos para estarem aqui hoje, mas eles tiveram problemas que tornou impossível virem mesmo. São pessoas queridas para mim, né? Espero que os irmãos orem por eles. Eles estão em estudo bíblico comigo, né? São pessoas que logo mais se tornarão filhos da fé. Então, que os irmãos possam orar. Irmãos, o que eu vou trazer aqui hoje para pregar é um tema que foi muito difícil para mim querer trazer esse tema. Mas a gente ora a Deus para que Deus... É um tema que estava escondido, inclusive, né? E fazia muitos anos que eu não pregava. Aliás, eu tive que fazer adaptação para o tempo moderno. Essa pregação não é minha, ela é uma adaptação da pregação de George Knight. Fez muitos livros sobre a historicidade da Igreja Adventista, de Ellen White. Fez um livro, Eu Costumava Ser Perfeito, da Unas Press, vocês precisam ler. Fez o livro 1888, um livrinho amarelo, escrito 1800, já viram já esse livro na Casa Publicadora? 1888. Quem já viu já? Uns 3. É um livro fantástico, conta a história da Igreja Adventista de Minneapolis. Em 2000, eu estava trabalhando na Associação Comercial de São Paulo, e a internet não era tão vultuosa como hoje, mas eu recebi num e-mail esse sermão de um amigo meu, de um amigo que está nos Estados Unidos, o pastor Paulo Sérgio, e eu achei o sermão agressivo demais. Mas ao ler o sermão, eu recolhi minhas críticas e eu falei, eu preciso disso para a minha vida. Então eu quero dizer que eu não vim aqui com esse sermão trazer acusação para ninguém. Eu quero que vocês saibam que esse sermão continua valendo para mim. Toda vez que eu vejo, eu estremeço, porque na verdade estamos em tempo de fim, não tem absolutamente mais nada para acontecer. Estamos na sujeira da unha da estátua de Daniel. E o pé misturado com barro, o barro está aí. E o barro é a Roma papal católica. A segunda besta que vai dar poder e curará da ferida, que já está quase curada. A primeira besta está quase pulando de alegria. E a segunda besta que é os Estados Unidos. Hoje tem um sistema político corrupto. E Ellen White disse que quando a Suprema Corte, para quem não sabe na internet quem é Ellen White, é uma das fundadoras da Igreja Adventista, escreveu milhares e milhares de páginas sobre a palavra de Deus, sem contradição bíblica. Há irmãos que não leem Ellen White e não concordam com ela, da própria Igreja Adventista, porque nós temos o direito de não concordar com ela. Mas eu vou dizer para vocês, irmão, eu nunca vi ninguém com tanta precisão falar tanto cumprimento. E lá Ellen White diz que quando a Suprema Corte Americana se corrompesse, estaríamos no tempo do fim, próximo do derramamento da chuva serôdia, que desencadeará a sacudidura, que é a separação do joio e do trigo. A chuva serôdia é o poder do Espírito Santo. A propósito, irmão, eu sempre faço uma oração antes de pregar, mas dispensa a minha oração, porque o irmão orou e eu senti o poder do Espírito Santo tomando essa casa nessa manhã. Então o tempo já é. E nesse tempo que já é, eu fui estudar mais sobre o tema e vi da onde que o George Knight tinha tirado toda essa pregação. Existia uma música country, a gente vai recitar até uma parte aí o tema, eu mostrei toda a letra, traduzi para o Eliel a letra para o português, não vou trazer aqui para vocês, a letra é chocante, e a música chama If I Were the Devil, que significa se eu fosse o diabo. E é justamente a pregação, é justamente de onde veio a base de George Knight,
A música é impressionante. E também tem Paul Harvey, que era um jornalista em 65, que também fez uma menção a isso. Vocês procurem depois ler os textos de Paul Harvey. Está aí? Está aí, né? Paul Harvey. E também está aí a música country de Aaron Lewis. É daí que veio toda a base de estrutura de pregação de George Knight, que colocou algumas coisas para a época de como a igreja andava. Mas o que é interessante é que ele falou coisas que aconteceriam hoje na pregação. Então, eu quero dizer, se vocês têm que reclamar para alguém, reclama para a conferência geral que chamou o George Knight para pregar. Então, essa pregação não é minha, ok? Então, a pregação forte, que o Senhor esteja conosco a partir desse momento da viagem que nós começaremos. Para onde que eu aponto, irmão? Tem que ligar primeiro, né? Opa. Agora sim. Antes de falar com os irmãos, eu quero dizer por que eu estudo esse tipo de tema. Porque esse tema é importante para, enquanto estudante da Bíblia. Sou alguém que estuda muito a Bíblia há muitos anos. Está falando para o irmão na igreja agora de pouco. Que eu tenho várias versões da Bíblia, seja no aplicativo, seja fisicamente. Tem a Bíblia católica, eu tenho essa Bíblia aqui, que é a Bíblia de Genebra, que tem o comentário dos reformadores. Enfim, eu tenho a Thompson, eu tenho uma série de Bíblias. Minha Thompson está bem acabada, agora eu tenho ela no aplicativo, mas quero comprar física. Por que eu estudo tanto a Bíblia e esses temas me interessam, esse tipo de tema? Porque eu quero saber onde eu estou e qual que é a minha posição, qual que é a minha situação em meio ao cenário profético. À medida que o tempo passa, eu vejo uma igreja cada vez mais fria. Eu vejo pessoas cada vez mais se posicionando, ou melhor, não tendo nenhuma posição diante do que está cumprindo. A posição é zero. A cada dia que passa, eu vejo as pessoas cada vez mais se sabotando, acreditando que os seus atos são atos que são de cristãos, quando na verdade não são. A cada dia que passa, eu vejo ideologias consumirem a igreja adventista. Estão criando agora a teologia da libertação no adventismo. E isso é obra de Satanás, é a apostasia ômega adentrando a igreja de Deus. A teologia da libertação traz princípios progressistas, como se fossem bíblicos. E para que eles tenham razão, eles relativizam a palavra de Deus. E essa situação da igreja adventista hoje, que não era no tempo de Knight, mas ele disse que isso estava prestes a acontecer. E passou-se 6, 7, 8, 9 anos, 10 anos. Passou-se 21 anos. E hoje nós temos uma igreja relativista, pluralista, pós-moderna. Eu costumo dizer que a maior parte das pessoas são ateias. Porque se elas crescem de fato que Cristo vai voltar, e que esse Cristo que vai voltar é aquele que morreu na cruz, que o Real Voice cantou aqui, que é digno de toda a honra e todo o poder. Se eu cresce nesse Cristo, eu não viveria como eu tenho vivido. Eu não seria o cidadão social na minha relação com pessoas, com família, com trabalho, com chefe, com escola, com alunos. Eu não seria como eu sou se realmente eu cresce que o Cristo da cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia, que Ele vai voltar. Se eu cresce nisso, eu não viveria como eu tenho vivido. Você viveria? Porque eu não viveria como eu tenho vivido. A gente fica se sabotando, achando que estar nesse banco aí é garantia de salvação. Mas já disse Ellen White, ser membro oficial da igreja adventista não é garantia de salvação. Misericórdia. Esse corintianismo adventista torce. Eu sou, basta, bandeira da igreja, símbolo bonitinho. Ok. Esse não é o cristianismo bíblico. Esse não é o cristianismo dos apóstolos. Um morreu com espada, o outro morreu esquartejado, o outro morreu crucificado em cruz, o outro de cabeça para baixo, um em X,
O outro foi esfacelado e arrastado pelas ruas de Roma, a cavalo até a morte, com seus ossos todos aparecendo. O outro foi arrancado os órgãos internos do seu corpo, ainda em vida, sem dilacerar, sem cortar, para que ele vivesse sentindo a dor dos seus órgãos para fora. Na Idade Média, homens morreram no fogo. Homens foram colocados em lanças, suportados nus, com uma lança na direção do reto, para que quando eles cansassem do braço, a lança adentrasse no seu reto e perfurasse seu corpo verticalmente. Se nós não temos perseguição na igreja hoje, é porque a nossa pregação está morta, está errada. Porque basta você pregar o que tem que ser pregado, e a fogueira da perseguição se acenderá novamente. O mundo aí fora está fazendo cumprir o que tem que cumprir. E eu pergunto, como que está a igreja? Estava vindo para casa e vi numa igreja que não fechou durante a pandemia, não é nossa. Não vou fazer merchandise. Mas estava escrito na parede assim: um mundo medroso precisa de uma igreja corajosa. Nós estamos num mundo com medo. E precisamos de uma igreja corajosa. As leis do mundo existem, seja por motivo A ou B, por Covid, por lei, por ordem, por decreto cortando a democracia, o direito de opinião, seja lá o que for. Vocês podem achar normal, mas a igreja de vocês ser cortada do YouTube por causa de algum motivo é uma coisa surreal para os tempos que estamos vivendo. Na Idade Média acontecia todas essas mortes. As pessoas eram perseguidas por causa da sua opinião. E elas eram cortadas por causa da sua opinião. E sabe o que mudou de lá para cá? Absolutamente nada. George Knight não é um profeta. O fato é que Satanás usa sempre o mesmo método. É um grande pregador, mas não é um profeta. E o livro Arte da Guerra diz que é o povo que mais venceu guerra, e hoje está vencendo uma guerra sem fazer guerra, que é a China. Já comprou boa parte do mundo. Rodrigo Silva já conseguiu detectar a China na profecia. Glória a Deus que tem homens como Rodrigo Silva. Até então não sabíamos decifrar Daniel 11, mas Ellen White disse que no final dos tempos Daniel 11 seria aberto, ficaria claro aos nossos olhos. O rei do Oriente se unirá com o rei do Norte. Eles formarão as suas tendas palacianas no glorioso Monte Santo para conspirar contra Deus, mas virá a sua destruição e não haverá quem os possa socorrer. Mas você quer vencer o inimigo? Para vencer o inimigo, disse os vencedores históricos: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Esse é o ideal. Conhecer bem seu inimigo e conhecer bem a você mesmo. Parece que nós temos pecado nessas duas coisas. Nos sabotamos acreditando que estamos certos, do jeitinho que está. Não fazemos nada para mudar. Nem sequer oramos para isso, porque nós acreditamos que está tudo numa nice. Está bem demais. Olha eu com gíria antiga, eu tenho quase 50 anos, tá? Está tudo muito bom, está tudo muito legal. Do jeito que está, não precisa mudar. Isso é não se conhecer. Isso também é não conhecer o quê? O inimigo. Porque o inimigo quer que você pense exatamente assim. O inimigo quer que você, cada dia, você não acredite que ele existe. E o fato é que toda vez que eu cometo um pecado que ninguém está vendo, que ninguém sabe, a grande verdade é que eu estou pensando que o inimigo e Deus não estão vendo. Eu não acredito nem no inimigo e não acredito nem em Deus, senão eu não faria o que eu estava fazendo, o que eu faço escondido. Você jamais cometeria um crime escondido se você cresce que Deus e o diabo estão te vigiando. E você crendo ou não, eles estão. Vou fazer aqui, minha mãe não está vendo, meu pai não está vendo, meu irmão não está vendo, minha mulher não está vendo, meu marido não está vendo, o pastor da igreja não está vendo, o irmão não está vendo, a irmã não está vendo. O que eu estou fazendo aqui, eu estou escondido.
Depois eu vou lá, e sento lá na igreja, porque eu creio que o banco é garantia da salvação. Está se sabotando, não se conhece, não conhece nem o inimigo e nem conhece si mesmo. E pior, descrê até que o inimigo existe. É assim que o inimigo arrebenta. Porque quando você crê que ele não existe, essa é a maior obra de Satanás. Fazer com que as pessoas não acreditem que ele exista. É a maior obra dele. Aí continua. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória, ganha, sofrerá também uma derrota. 50-50. Se conhecer já te ajuda. Mas não resolve. Eu nunca vi 50-50, 50-50 funcionar na igreja adventista. No mundo cristão. No mundo cristão, ou você é crente ou você não é crente. E por último, se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, então você perderá todas as batalhas. O camarada sabia do que estava falando ou não, irmãos? O Sun Tzu, ele sabia o que está falando? Estamos numa batalha ou não estamos? Então vamos ver se estamos numa batalha. Nós estamos na batalha do grande conflito. Queria pedir para alguém abrir para mim, por favor? Alguém pode? Vou precisar dessa água aí, irmão. Está secando tudo aqui. Eirou-se o dragão e foi guerrear ao remanescente, ou o resto, da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé, que é a mesma fé de Jesus Cristo. Tinha uma música que falava, não interessa a fé em que, o importante é ter fé. Andar com a fé eu vou, né? Ela não costuma falar, não sei se é a mesma música. Eu sei que uma letra fala, de uma música secular, que o importante é ter fé, não importa a fé em que. Eu lembro só desse trecho. Nem gosto da música. Mas esse trecho é interessante, porque eu discordo terminantemente desse texto. Existe a fé em qualquer coisa e existe a fé que é bíblica, irmãos. Nós vamos descobrir por que Satanás tem feito tudo isso com a palavra de Deus. Esse texto que o dragão se ira contra a mulher. Quem que é o dragão? Satanás. Quem que é a mulher? A mulher é a igreja. Esse texto fala que a mulher, ela está vestida de sol. Ela tem uma coroa com 12 estrelas sobre sua cabeça. E ela está sobre a lua. Essa mulher está sobre a lua porque ela tem o Velho Testamento, símbolo das luas novas e festas e cerimônias que apontam para Cristo no Velho Testamento. Porque Cristo está em toda a Bíblia. Não existe tempo da graça e tempo da lei na Bíblia. A graça esteve na Bíblia toda. E aí, essa mulher tem as 12 estrelas, porque ela tem as estrelas dos apóstolos sobre sua cabeça. Ela também tem o perfil característico das 12 tribos de Judá nela. Isso fica para um próximo assunto, se um dia vocês me convidarem. E essa mulher que é a igreja adventista, é uma igreja... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, complicada. Vocês acham que ela é uma igreja militante ou ela é uma igreja triunfante? A da Bíblia. Quem acha que é a militante, levanta a mão. Quem acha que é a triunfante, levanta a mão. Você prefere militar ou você prefere triunfar? Numa guerra eu prefiro triunfar. Porque militar é numa democracia. Mas a besta que o dragão colocará, já colocou, diz que a besta, ela não é muito a favor de democracia. Então, militância não funciona. Por que ela não é a favor de democracia, a besta? Porque ela vai colocar um sinal na mão e na fronte para que as pessoas não compram e também elas não vendam. O nome disso é estatismo totalitário. Se eu vou comandar o que você vai comer, o que você vai beber, e é incrível como tem pessoas na igreja apoiando essa linha de conceito político filosófico. É impressionante. Como assim? Você está contra a Bíblia. Você está contra a liberdade. O capitalismo é um lixo e é desigual. Claro que é. Só lá no céu as coisas serão perfeitas.
Mas eu preciso de democracia. Por quê? Porque eu preciso ter liberdade para pregar. A igreja adventista luta para ter a liberdade religiosa. Eu faço parte do grupo de liberdade religiosa da igreja adventista, na Paulista Leste, Paulista Sul. A igreja está criando meios para entender como que ela vai conseguir se livrar do que está vindo já sobre nós com relação à lei. Eu até fazia umas críticas à igreja adventista. Depois que eu entrei lá, eu comecei a descobrir que o chicote estala para a igreja adventista porque ela está muito próximo dos reis da terra. E para a igreja, para nós é fácil aqui no banquinho, mas para eles lá da Conferência Geral, eles estão sentindo o calor do fogo começar a fritar eles. E aí, os caras lá de cima conseguem ver uma igreja, Ted Wilson falou isso semana passada, que ele consegue ver uma igreja se associando àqueles que estão querendo fritar a igreja. Ele até usou o termo, que é burn, queimar, que é o burn, na verdade. É queimar. E o dragão está irado contra a mulher. E o dragão vai contra a mulher. Mas é a igreja triunfante. Não é a igreja nominal. Irmãos, desculpem. Na igreja tem joio e trigo. E o joio é a maioria. Eu falo sem medo de errar. Até eu falando aqui posso ser o joio. Porque o joio é maioria. O joio não é minoria. Minoria é o resto, é o remanescente. Ele é um grupinho pequenininho. Ele é aquele grupo lá de Apocalipse 14. Ele é o quarto anjo. Ele termina a mensagem com as 3 mensagens angélicas dos 3 anjos. Ele é o quarto anjo que olha para o ceifeiro Jesus e diz: desce, porque nós terminamos a nossa obra. Apocalipse 14, 14. E depois disso vem o 15, 16, que aí é juízo. Uva que vai ser escolhida para ser pisada no lagar de Deus, a saber, o inferno, que é aniquilacionista, não é eterno. Então os que guardam de Deus, a fé de Jesus, são pessoas que estão fisicamente ligadas ao Velho e ao Novo Testamento. Essa é a fé de Jesus. Então, esse relativismo bíblico, porque a Bíblia, de fato, no tempo que ela foi escrita, é uma Bíblia machista. Vocês concordam com isso? Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia do traste que está falando isso. A palavra de Deus não é de particular interpretação. Ela é toda inspirada por Deus. A Bíblia deite a cada milésimo de segundo, porque ela nunca está atrasada. Não há computador que consegue acompanhar o que está nesse livro, porque ela consegue falar de todos os tempos, daqueles que não vieram ainda. A Bíblia consegue falar naquilo que está no íntimo do seu coração. Ela consegue sondar o seu pensamento. A Bíblia, ela sabe as coisas de Deus, porque ela é a palavra proveniente do próprio Deus. Dizer que a Bíblia era machista, que a Bíblia era racista, vocês desculpem, quem falou isso foi o diabo na boca de quem falou. O diabo não precisa falar diretamente quando ele tem seus agentes. Vamos ao tema. E para conhecer meu inimigo, então, nessa guerra, e para ser igreja triunfante, e não somente uma igreja militante nominal, para triunfarmos individualmente na guerra que já está vindo, para que o Espírito Santo hoje possa cair sobre vós, e vocês pregarem uma última pregação para esse mundo, para as pessoas se converterem, e o tempo já é. Essa vidinha de cristianismo superficial, isso já era. Vamos conhecer então o inimigo pensando o seguinte: vocês estão vendo ali? Já regulam, querem colocar como lei, regulação da internet no mundo, não é só Brasil não. Vocês estão vendo pessoas ali como marionetes, pessoas sendo direcionadas como bonecos. Aqueles ali são aqueles que o diabo consegue mover, fazendo com que essas pessoas cheguem no mesmo nível dele. E se eu fosse o diabo, o que eu faria? Eu manteria
crentes e não crentes, o mais longe do céu que eu pudesse, para que vivessem o inferno na terra. Lá em Pedro 5,8, diz que o diabo, ele anda ao derredor, rugindo, bramando como o leão, para tragar a quem ele puder. Quem que é o leão na Bíblia, irmãos? Quem que é o leão? Quem é o leão da tribo de Judá? Usado por C.S. Lewis na fábula... Pô, esqueci o nome da fábula. Qual é aí, filho? A fábula, C.S. Lewis do leão. Isso, as Crônicas de Nárnia, do pregador C.S. Lewis. O leão ali é Cristo. As crianças somos nós. E aí o resto vocês leem, porque vale a pena ler. Quem que é o leão da tribo de Judá? Jesus é o leão da tribo de... Mas Satanás também quer ser o quê? Onde está escrito isso, que ele quis ser igual ao leão? Lá em Isaías 14:12, em diante. Lá diz assim: como caísse do céu a estrela da manhã, filho da alva, tu que debilitavas as nações, tu dizias no seu coração: subirei a mais alto monte, acima das estrelas de Deus, e me colocarei nas extremidades do norte, no trono do Altíssimo. De quem que é esse trono que ele queria? Quem é o Altíssimo aí? Jesus Cristo. Não é Deus. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo no trono de Jesus. Eu não estou abrindo a Bíblia, eu estou recitando. Para alguém falar, ele nem usou a Bíblia. Isaías 14:12 em diante. Vai anotando aí. É para dar mais tempo. E Pedro, ele fala em 5:8, 1 Pedro, que ele anda ao redor, bramando como leão, para tragar a quem puder. Irmãos, nós estamos brincando de ser crente, quando tem um camarada que quer ser igual a Jesus, um leão de Judá às avessas, para levar você para o inferno ao invés de levar para o céu. Porque o leão de Judá quer te levar para o céu, quer te colocar hoje aqui nessa terra, o mais próximo do céu que você puder. Mas o diabo quer te levar para o inferno, já desde aqui. Ele já quer te levar para o inferno hoje. E tem muita gente que está na igreja, ou que está fora dela, ou que está relutando para poder entrar. Pessoas que estão sendo impedidas de ouvir a palavra, ou de pregar, ou de estudar. Elas não sabem, ou elas não percebem, ou elas se sabotam, acreditando que não tem o inimigo das almas, tentando levá-las para o inferno já desde já. Vamos ver como. Então, se eu fosse o diabo, eu faria os jovens ignorarem e serem ignorados pelas outras gerações, fazendo-os crer mais na filosofia e TV que na palavra de Deus. Esse eu vou ter que abrir, porque esse eu não decorei inteiro ainda. Mas Mateus, sabe por que eu faço exercício de decorar texto? Porque daqui a pouco vão queimar as Bíblias, vão modificá-las, vão relativá-las. Já tem Bíblia gay. Daqui a pouco tem a Bíblia feminista. Daqui a pouco tem a Bíblia mesocristã. Daqui a pouco tem a Bíblia ecumênica, já tem. Bíblia ecumênica. E eu tenho que decorar a Bíblia, irmãos. Por quê? Porque se eu não souber ela mais tarde, talvez eu não tenha uma na mão para poder pregar. Porque se eu estiver com ela na mão, vão queimar a minha Bíblia e talvez eu junto. Então por isso que eu decoro a Bíblia. É um bom exercício para todos nós que estamos aqui no tempo que devemos decorar a Bíblia. Mateus 4:6. Estudem a história de Andrews. Ele tinha a Bíblia de cor na cabeça em inglês, o grego de cor no Novo Testamento e metade do hebraico. Antes de morrer ele não conseguiu concluir, decorar todo o hebraico no Velho Testamento. Sabe por que ele fazia isso? Ele temia que o tempo já fosse aquele. Então ele decorava para poder pregar sem usar a Bíblia. Ele não usava a Bíblia. E recitava todos os textos de cabeça. Impressionante. E eu orei a Deus para que Deus pudesse dar para essa memória acabada, diluída pelo pecado, um pouquinho desse poder do alto. 4:6. Jesus é tentado. E lá Satanás fala assim para ele. Deixa eu achar aqui. Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito:
Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles se sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Satanás pegou o texto de Salmos, tirou um texto do meio e juntou dois, e passou uma impressão de texto com realidade escrita, tirando um texto do contexto, para dizer para Jesus o seguinte: pula do monte que os anjos te pegam. E o texto no original não fala isso em Salmos. O texto do meio torna a pedra como um assunto figurado. Quando algum pecado tiver no seu caminho, o Senhor te livrará. Satanás sabia que aquele texto de Salmos era relacionado a Cristo. O seu inimigo conhece a Bíblia. E ele tentou Jesus com o está escrito. E nós querendo relativizar a Bíblia, parar de usar o está escrito. O inimigo está conhecendo mais de Bíblia do que nós. A Bíblia é relativa agora, ela não é verdade inteira. E aí ele vai tentar. 4:6. Ele tenta Jesus. E ele fala para ele: você é o Filho de Deus mesmo? Espera para pensar nesse termo aqui, ó. Se tu és o Filho de Deus, prova. Se tu és o Filho de Deus, mostra que você é. Por que isso? Jesus não sabia que ele era Filho de Deus? Claro que sabia. Mas eu sabia que era o Filho de Deus por quê? Porque ele tinha uma memória onisciente da vida dele no céu, ou porque Jesus cria na palavra que dizia que ele é? Qual das duas coisas vocês acham que era? Quem acha que Jesus tinha uma memória onisciente e lembrava do passado, levanta a mão. Quem acha que Jesus em vida, na terra, não tinha essa memória onisciente e cria porque estava na palavra? Pode levantar a mão bem alto, por favor. Tem gente que não acha nada, né? A maioria nem levanta a mão para não arriscar. O verbo se fez carne, habitou entre nós e esvaziou-se de si mesmo, embora fosse Deus, não usurpou por ser Deus. O divino foi esvaziado de Cristo. Cristo venceu a Satanás como o homem, sem pecado, porque a natureza de Jesus é pré-lapso. Para alguns que pregam ao contrário, que Jesus já nasceu com pecado, tinha herança pecaminosa com base num texto descontextualizado de todas as nações. Ellen White nunca disse isso. Jesus era fisicamente, biologicamente, ele foi estruturado, concebido em espírito, estruturado em Maria como homem, com o mesmo intelecto e físico e biologia dos homens da época dele. Porque se viesse um Adão de 4 metros, perfeito, com 100% do cérebro, ia ser fácil ele vencer. Ainda mais se ele viesse com o intelecto da onisciência na terra. Vitória. Se ele tivesse essa onisciência, jamais Satanás diria: se tu és. Se tu és, prova. Cristo cria que era o Messias, porque estava, e essa é a resposta dele: está escrito. Tem uma hora que ele fala: está escrito. Não tenta o Senhor teu Deus. Eu sou teu Deus, está escrito que eu sou. Manifesta poder, Cristo. Transforma a pedra em pão. Pula e os anjos te... Sobrenatural, vai para o sobrenatural. Vai lá para o sobrenatural. Pula. Transforma em pão. Jesus falou assim: não é sobrenatural não, é razão. Está escrito. Vivemos em um tempo que as pessoas querem ver milagres para poder crer em Deus. Se o demônio se manifesta na igreja, o camarada, aconteceu algo lá, e a fé do cara vai lá para cima. Isso não é fé, é fideísmo, já dizia Rodrigo Silva. A nossa fé tem que estar embasada nas escrituras por razão. E Cristo sabia que ele era Deus, porque estava escrito que ele era Deus, era o Salvador, que morreria e que ressuscitaria. Estava tudo escrito e ele cria nisso, e ele lutou por isso, viveu por isso. E graças a Deus, porque eu sou salvo pela vida de Jesus, pela morte de Jesus e também pela sua ressurreição. Louvado seja Deus que ele é Deus, porque nem segundo a morte conseguiu vencê-lo. Agora aqui na terra, ele esvaziou-se de si mesmo, diz a Bíblia. Esvaziou-se do divino, embora fosse Deus, não usurpou por sê-lo. Ele podia ativar isso a qualquer momento. E era justamente isso que Satanás queria que ele fizesse. Ativasse a divindade. Porque se Jesus ativasse, vou usar esse termo pobre, ativar, né? Porque eu não tenho outra palavra para o divino. Então vou usar um termo humano.
Mas se Cristo ativasse a divindade, naquele momento, nós estaríamos todos perdidos, porque Cristo não provaria que o homem poderia vencer ao lado de Deus. Que é justamente isso que ele acusou no céu, para convencer os anjos, e arrebatou a terça parte dos anjos com a sua cauda, em Apocalipse 12, 13. Para fazer guerra contra os da sua semente, da semente de Deus. É forte isso, não é, irmãos? Então, assim como Satanás fez com Jesus, e fez com Jesus para que ele, primeiro, modificou a Bíblia, tirou um texto, esse serve, essa parte não serve. É exatamente o que o Satanás está fazendo hoje no neo-religiosismo mundial, não só lá fora, em outras igrejas, mas aqui também, infelizmente, dentro do adventismo. As pessoas estão relativizando a palavra de Deus, porque o diabo que tentou Jesus, modificando a palavra de Deus, continua modificando a palavra de Deus. Mas se eu fosse o diabo, eu relativizaria a verdade bíblica, para que acreditassem no pós-modernismo e não percebessem o engano dos poderosos do mundo. Mateus 24, 24, não foi, né? Mateus 24, 24. Fala que o engano será tão fatal, que se possível for, vai enganar até os... A palavra for aí no grego, emoai, está no futuro do pretérito, do subjuntivo. O que significa isso? Para mim, nada. Agora, o que é legal é o significado que eu li depois. E o significado é o seguinte, que é possível que engane, só não enganará se for por intervenção. É isso que quer dizer o fora. O fora é possível enganar até os ex? E quem são os escolhidos? São aqueles que oram ao Senhor na madrugada. Você ora ao Senhor na madrugada? Você ora ao Senhor quando está no seu carro? Você clama a Jesus todos os dias pela salvação imeritória, porque nós não merecemos. Você ora todos os dias pela salvação? Você ama Jesus a ponto de lutar para viver no caminho que Jesus trilhou? Você assume o seu erro diante da cruz todos os dias? Ou você coloca a culpa na igreja, no mundo, na política, na família, nos amigos? Ou você assume a sua posição de pecador, que o pecado é seu? Porque na relativização do evangelho, existe a desculpa, o mimimi, que sempre está querendo colocar a culpa em alguém. Então, que é cristão, assume a culpa como pecador, porque é isso que nós somos. Quando o diabo caiu, o que ele fez foi exatamente isso. Ele não admitiu que estava errado. Nós vivemos uma constante síndrome de Lúcifer na terra. As pessoas, elas vivem em pecado, elas fazem o pecado, mas elas não admitem. No fundo, elas sabem que é errado, mas no momento do embate, diante da sociedade, da imagem, as pessoas se escondem atrás das suas sabotagens. E elas começam a olhar para si e fazer o que Lúcifer fez. Eu não estou errado. Como o Lúcifer não tinha quem culpar, ele culpou quem? Quem que ele culpou? Ele culpou Deus, mas você está em mais vantagem. Você tem muita gente para culpar. Olha aí atrás. Olha aí. Ó. Dá uma olhada aí. Ó. Vocês têm gente pra caramba aí para poder culpar. Ele não tinha ninguém para culpar, culpou quem? Culpou Deus. E essa é a síndrome de Lúcifer. As pessoas estão chegando ao ponto de culpar Deus, dizer que a Bíblia é isso, que a Bíblia é aquilo, a Bíblia é racista, a Bíblia é machista, a Bíblia é antissocial, a Bíblia foi escrita no tempo. Não dá para acreditar tudo que tem na Bíblia. Quem é a Bíblia? Não é a palavra de Deus? Quem está sendo culpado de tudo, irmãos? Deus. As pessoas estão culpando Deus deliberadamente, até dentro da própria casa da fé, onde a verdade foi pregada por tanto tempo. Até aqui. E por isso que o engano será fatal. Bíblia, quando Satanás fala assim, ó, está escrito, e ele joga na sua cara, se você não conhecer isso aqui, ele vai te levar, e ele vai te levar pregando a Bíblia. As pessoas vão acreditar, seguir a Bíblia, seguindo as novas ideologias seculares, que o professor vagabundo que mora com a mãe, lá da faculdade, ensinou você lá. Ele vai virar um herói, esse cara.
Cristo vai virar um débil. E o seu professor de filosofia vai virar um mestre. Deus vai virar um larápio ilegal. E as injustiças do mundo se tornarão como justas, mesmo sendo ilegais. E o tempo já é. Mas se eu fosse o diabo, eu faria prevalecer o errado como certo, e o certo como errado, induzindo a lei e governos a transformarem o crime em justiça. Isaías 5:20 diz que nos nossos dias, e esse dia está acontecendo agora, essa é a Bíblia, a palavra de Deus, ela não adivinha o futuro, ela sabe o futuro. E lá em Isaías 5:20 diz que o certo seria chamado de errado, e o errado seria chamado de... E que Deus abomina as pessoas, que elas chamam o certo de errado e o errado de certo. Sabe por que as pessoas chamam o errado de certo e o certo de errado? Sabe por quê? Porque elas precisam tomar artifícios, até legais, na justiça, para que seus erros sejam encobertos. Fala que essa não é a síndrome de Lúcifer. É não admitir o erro e criar uma lei para suportar o meu erro. Satanás foi contra os 10 mandamentos de Deus, a lei que é perfeita, eterna, justa. E ele foi contra essa lei, desde o princípio. E logo mais, ele vai contra o 4º mandamento. Hoje ele já, a Bíblia diz, não furtarás, mas bandido já é visto como honesto. A Bíblia diz, não adulterarás. Mas tem gente falando aí que não tem problema já praticar uma fornicação antes do casamento. Se eu fosse o diabo, eu criaria um aparelhinho chamado celular com uma internet poderosa 5G. As pessoas estão indo para o inferno porque viciaram nessa porcaria. Outro dia eu fiquei sem o Facebook. Já fazem 15 dias. É a 5ª vez que eu fico 30 dias bloqueado no Face. Eu não sei por que eles me bloqueiam. Mas eles têm me bloqueado. Não sei por que, é uma injustiça. Mas é uma injustiça, isso não é ironia. Mas eu sei por quê. Fiquei sem o Facebook, fico desesperado. E agora, com quem que eu vou debater? E aí eu fico vendo o povo falar um monte de besteira lá. E é o Léo Gonçalves falando abobrinha. E é um monte de gente, eu não posso entrar lá para comentar. E fica desesperado, por quê? Porque é um vício, irmãos. A chuva serôdia não precisa de internet para pregar o evangelho para o mundo. A internet será dominada pelo demônio por completo, já é. Tem um momento que não haverá mais verdades nela. Procurei ontem uma coisa que eu precisava. Eu tive que ir até a 8ª camada do Google para achar. Uma verdade explícita, escrita, documentada, histórica. Não consegui encontrar. Por quê? Porque está em evidência todas as mentiras, nas principais camadas. Nas 3 primeiras você só acha porcaria. Porque está tudo dominado. Como diz lá a música ruim. Depois de ouvir Real Voice cantando, glorificando a Deus, você foi lembrar dessa música, né? Mas, irmão, o que essa música diz que é do demônio é exatamente o que está tudo dominado. Se nós não tivermos o Espírito Santo para terminar a obra do Evangelho no mundo, a obra não será terminada, porque tem que ser milagre. Não é a mídia, não é a internet que vai fazer o trabalho. Sabe por que não? Porque a mídia está do lado do diabo. Eu fui claro, a mídia está do lado do diabo. Google, Facebook, até a Amazon, que nem era informação. Está tudo envolvido no processo chamado establishment. O establishment bancado pelo senhor Jorge Soros, satanista, amigo do diabo, que acha que o diabo é amigo dele, que é amigo de alguém. O diabo não consegue ser amigo de Deus, vai ser amigo de quem mais? Está bancando tudo isso acontecendo aí, a nova ordem mundial. A teoria da conspiração, adventista, que estuda a Bíblia, Apocalipse. Falar que nova ordem mundial, o único governo, é teoria da conspiração, irmãos.
Isso mostra que a igreja já era. Porque eu preguei sobre isso nos últimos 30 anos da minha vida nessa igreja. E eu estou feliz de ter pregado, porque antes eu falava do que vai acontecer. Agora eu falo do que está acontecendo. E louvado seja Deus, porque tudo que eu preguei é cumprimento. Não porque eu sou profeta, mas porque a palavra sabe. Porque ela é a palavra de Deus. Aqui é toda inspirada por Deus. Não há mentira, não há falha, não há pecado na palavra do Senhor. Mas se eu fosse o diabo, eu faria as pessoas irem segundo as filosofias. Eu faria os reinos criarem leis para que o certo fosse chamado de errado e o errado fosse chamado de certo. Se eu fosse o diabo, eu faria com que as pessoas trouxessem as ideologias malditas daqueles ateus de Frankfurt até o tempo presente, para que as pessoas acreditassem em coisas pós-modernas. Se eu fosse o diabo, eu faria discussões como: você tem sua opinião, eu tenho a minha, serem verdades. Só há uma opinião. Mas se eu fosse o diabo, eu faria com que a Bíblia, ela não fosse um livro absoluto, ela fosse um livro relativo. Esse se eu fosse aí quase não está cabendo, né, irmãos? Não é se eu fosse, né? Daqui a pouco a gente corrige o tempo verbal. Depois eu tenho só mais um slide e eu acabo. Fiquem tranquilos. Não clamem pelo tempo acabar em tempo de profecia, porque o tempo já está chegando em que muitos procurarão o evangelho e não encontrarão, disse o Senhor Jesus. Portanto, se regozijem no que estamos tendo aqui, porque o Senhor nos permitiu dividir aquilo que é bom, para que nos preparássemos para a batalha. Esse tempo aqui é precioso e pode ser único. E que toda a honra e glória seja da Deus, e não ao pecador que vos fala. Se eu fosse o diabo, eu os entorpeceria até o ponto de não ouvirem a voz do Espírito Santo, mergulhando-os em pornografias e adultérios, bebedices e festas. Falaria o que falei a Eva: faça o que quiser e não morrerás. Pecado contra o Espírito Santo é uma coisa que a gente não consegue delinear na vida de alguém, porque senão a gente vai ter que sondar o coração para julgar. Mas pecados contra o Espírito Santo, segundo a Bíblia, é quando alguém fecha o coração para aquilo que é pecado. O cara faz o pecado constantemente. E os pecados pequenos são os piores. Os ocultos também. Porque não tem ninguém para te ajudar. No oculto é você e Deus. Se você faz porque você não acha que Deus está ali, e você faz porque você acha que o diabo não está ali, então você vai fazer e ninguém vai te corrigir. O Espírito Santo vai gritar a você, porque ele vai tentar te ajudar. Você vai sentir que o Espírito Santo está falando aos seus ouvidos e ao seu coração. Mas se você não escuta a voz do Espírito, você ignora a voz do Espírito Santo, vai se fechando. É como se o Espírito Santo gritasse e falasse: Ronaldo! E eu ouvi, mas eu ignorei dessa vez e continuei fazendo o que eu tenho que fazer. Na próxima eu escuto sim: Ronaldo. E aí eu vou indo várias vezes, até que uma hora eu escuto: Ronaldo. Até que uma hora eu não consigo mais ouvir a voz do Espírito Santo. Pecado contra o Espírito Santo é o que o diabo cometeu. Satanás tinha chance de salvação até o céu, não até a cruz, como alguns creem. Satanás tinha chance de salvação até o céu. Cristo, Deus, olhou nos olhos de Satanás e fez um apelo, um rogo, que só a divindade poderia executar. Ainda assim ele falou não. O maior apelo que podia existir, infinito e eterno, foi feito a ele, e ele recusou. Quando ele fez isso, não havia voz do Espírito Santo mais para falar ao seu coração. Gênesis 4. Jesus desce do céu e fala para Caim: não mata seu irmão. Caim, não mata seu irmão. Não faz isso que você quer fazer. A sua vontade, Caim, será contra ti, mas sobre ela deves dominar. Fruto do Espírito, domínio próprio. Gálatas 5. A sua vontade será contra ti. Você vai querer matar seu irmão. A sua vontade será contra ti. Você vai querer fazer aquela gambiarra e roubar aquele camarada, aquele seu cliente.
Você vai querer roubar no peso, dar uma bica no peso. A sua vontade será contra ti. E você vai querer dar ouvido para aquela menina bonitinha, serva do capeta, enviada para você. A sua vontade será contra ti. E você vai ser direcionado na internet a olhar aquelas coisas que você não deve olhar, que dá até medo de falar no púlpito. A sua vontade será contra ti. E você vai olhar mais para o dinheiro do que para Deus, sabendo que Deus é o certo. O Espírito Santo vai tocar. Sua vontade vai ser ficar do lado do dinheiro e não de Deus. A sua vontade será contra ti. E você estará mais apegado nas coisas do mundo, no que você assiste na TV, que te vicia, aquilo que você assiste na internet. Hoje você leva a televisão no bolso. Aquela deusa preta e branca que ia ficar na sala e que ia dominar o mundo, ela tinha uma abrangência muito maior. Hoje, ela vai no seu bolso aqui, ó. Aqui, alguns levam aqui. Nem roubo estão sendo roubado mais, porque ladrão tem celular demais, qualquer um tem. Estava vindo aqui na Jacupêssego e vi uma mulher numa casa pobre, no morro, muito, muito simples a casa dela. Uma senhora sentada, comentei com meu filho e com a minha mulher. Sentada numa pedra, mexendo na internet, no celular dela. Ela não tinha roupa bonita, ela não tinha casa bonita. Onde ela estava sentada lá era chão de terra, nem cimento tinha. Mas ela estava com o que na mão? Se você falar para mim que isso não é obra do capeta, a pessoa não tem 30 conto ou 50 para comprar pedaço de carne porque está caro. Mas ela tem o bendito celular de mais de um barão na mão. E quando chegar o outro ano, ela vai trocar e pagar na prestação. Cartão de crédito também é outra coisa terrível. Cartão de crédito leva todos nós para o inferno. Foi criado pelo próprio. Se vocês não acreditam nisso, eu vou dizer para vocês. Visa significa Vatican International Service Agency. É dono do domínio da distribuição financeira através do Banco do Vaticano e do Banco Mundial. O cartão de crédito que você usa tem domínio mundial financeiro. Todos. É a Agência de Serviço Internacional do Vaticano. Prazer, acabei de apresentar o Visa da sua carteira. Ah, eu não vou usar mais, irmãos. Minha roupa, minha marca, meu sapato, minha internet, até minha Bíblia. Eles estão em tudo. Estamos cercados. Estamos cercados. Eles podem tocar em tudo na sua vida. Mas o que eles querem tocar, porque é onde Satanás quer fazer. Ele quer fazer com que você faça o pecado e você se sabote acreditando que não é pecado. Ele quer que o orgulho tome conta do seu ser, igual Satanás, para que você não se envolva, para que você não volte. E você continue firme na sua opinião, porque você não pode estar errado. Você é o certo, você é o esperto, você é o cara, você é a menina. Você está certa. Satanás quer que você se sinta certo mesmo estando errado. Por quê? Porque você vai estar pecando contra o Espírito Santo. Caim foi lá, depois de tudo isso, com um apelo, com rogo de Deus, de Jesus que veio até ele. Jesus rogou com rogos que só a divindade poderia executar a Caim também. E Caim foi lá e matou seu irmão. E depois ainda veio Deus e falou: olha, vai acontecer o juízo, a consequência do seu pecado vai cair sobre você, mas eu vou te acolher. Aqueles que quiserem te matar não vão te matar, vou colocar uma marca em você, para que as pessoas não te matem, eu vou te proteger. E ele falou assim: pode pôr a marca, faz o que você quiser, mas eu fui longe demais. Isso é muito forte para mim, eu não posso aceitar esse juízo, eu não posso aceitar mais a relação que eu tenho contigo, Deus. E aí nasceu a geração de Caim contra a geração de Sete. A geração de Sete eram os filhos de Deus. E a geração de Caim é os filhos dos homens, também conhecida como filho do diabo. E o mundo se dissipou numa dicotomia imensa. E até hoje ele está nela. E hoje o mundo está dicotômico. Tem duas posições, um lado e o outro. Não importa se é na igreja, não importa se é no mundo secular, não importa se é no seu trabalho. Hoje o mundo está dicotômico, tem duas opiniões, tem dois lados. Sabe por quê? Porque Deus quer que assim seja. Porque no final vai ter dois lados só. Quem é limpo, limpe-se. Quem é sujo, suje-se. Disse Cristo: as ovelhas eu colocarei do meu lado direito, os bodes eu colocarei do meu lado esquerdo. As ovelhas eu levarei para o céu, os bodes serão jogados no fogo. É dicotomia, são dois lados.
Porque no final tem que ser limpe-se ou suje. Ou suje-se. Não vai ter 3 lados. Não vai não. Irmão, preciso ir para o próximo slide. Você pode ir para mim? Agora foi. A última leva, irmãos, e nós acabamos. Não sei nem quanto tempo eu estou aqui mais. Há tempo para tudo, né, irmãos? Mas o Evangelho, falar em tempo e fora de tempo. Colocaria as pessoas da igreja em inimizade, aumentaria o orgulho por cargos e a prática da injustiça. Irmão, se o camarada não ganha salário na igreja, por que ele quer brigar tanto por cargo? Porque uma família quer dominar, imperar a igreja, quer que a igreja seja da família. Porque antes dos votos, dos cargos, as pessoas já tramam ali no canto para votarem nele, na grande comissão da igreja. Já traz os amigos para o lado, já são para comer um bolo, já come... Pô, se fizesse isso porque são amigos, irmão, panela é do demônio. Eu não faço parte de panela nenhuma, porque qualquer panela é do diabo. É uma panela que ferve, e ela cozinha, e ela vai levar para o fogo. Panela você põe no fogo, não é isso? É ou não é? E por que gostam tanto de panela? E aí fazem a comissão. Aí os que são meus amigos depois, na decorrência do cargo, os que são meus amigos ficam liberados. Pode fazer o que quiser. Pode adulterar, pode estuprar, pode fazer o que quiser. Pode mentir, pode fazer o que quiser. Pode ser descoberto, fumando um bequezinho. Pode acontecer o que for. Estou falando de coisas que eu já vi. Não estou falando nome, estou falando de coisas. Não vou acusar pessoas. Outra coisa, você fala do pecado, o irmão está julgando. Irmão, julgar não é falar do pecado, é falar da pessoa. Esse é outro conceito também que eu não sei de onde tiraram. A Bíblia chama o pecado pelo... Amém. Então, continuando chamando o pecado pelo nome. O cara pode fazer o que quiser. Por quê? Porque ou ele é filho do pastor, ou ele é filho do ancião, ou ele é filho do cara que dá mais dinheiro na igreja, ele é filho de alguém. Ou ele é o próprio alguém. E esse camarada tem uma liberdade de fazer o que quiser. Para ele não tem disciplina, para ele não tem exclusão. Mas para o outro, que não faz parte da panela, o chicote estala. O camarada fala, não, eu vou resolver tal, sim, mas o pecado ficou público, eu vou ter que te excluir. Irmão, se ele se arrependeu, não tem exclusão, é disciplina. As pessoas pisam no manual, não entendem nem o manual da igreja, porque lá fala o que eu estou falando aqui. Vivi essa experiência, meu amigo Eliel sabe disso. Vivi essa experiência na igreja, por toda a minha vida. 2 pesos e 2 medidas. Mas o Senhor justo virá, irmãos. E uma igreja que tem injustiça vai receber o juízo de Deus sem conversa. Você está numa panela, sai dela agora. Ou cria um panelão só e coloca todo mundo dentro. Aí eu garanto que vai ser comida crudívera, saudável. Mas a panela do jeito que está é para ir para o fogo e ela vai ferver. Inimizade na igreja, irmão que não conversa com irmão. Ancião e pastor que não conversa com membro. Ancião que está em pecado com membro da igreja. Pastor em pecado com membro da igreja. Irmãos e irmãs em pecados um com o outro. Já vi até troca de casal em igreja. O cara acha que vai para o céu porque está na igreja, ele pode fazer o que ele quiser. Que não morrerás. Pois se eu fosse o diabo, eu faria você pensar exatamente dessa forma. Estou falando que se eu fosse não está cabendo não. Daqui a pouco eu digo por quê. Mas se eu fosse o diabo, eu destruiria a igreja através de destruir o indivíduo em suas famílias, por meio do adultério e da discórdia. Você quer acabar com a igreja? É fácil. É só acabar com a família. Se meu filho, se eu relativizo a Bíblia, se ninguém mais estuda a Bíblia, eu não ensino a Bíblia para o meu filho, está fácil do filho ir para qualquer caminho.
O filho já está indo para o inferno. Ele não vai ter raiz do evangelho no seu ser. Eu vejo minha mulher cobrar meu filho. Está com 13 anos agora. Ele é bonito, ele está ali, ó. Puxou a mãe. Essa é a graça de Deus na vida da gente. A minha mulher cobra esse moleque de estudar a Bíblia e ler livros da igreja. Ele tem que ler. Porque eu perguntei do código das crônicas de Nárnia. Porque ele conhece. Ele não lê qualquer bobagem. Ele não vai ler Harry Potter. Adventista lendo Harry Potter e colocando na internet, todo feliz. Tem uma irmã aí que a gente conhece lá da nossa região, que a filha dela coloca todo tipo de imundícia na internet que ela lê. Essa eu podia até dizer o nome, porque está na internet, né? Então não está se preocupando muito com a imagem. Lê qualquer coisa. A família tem que ser embasada no Evangelho. Porque só Cristo pode curar as preocupações, sofrimentos, angústias, desavenças do seu lar. Se Cristo não está no seu lar, então o diabo estará. Porque ele anda ao derredor como um leão, para tragar quem ele quiser. Mas se Cristo está no seu lar, ele não consegue entrar. Porque ele não suporta estar onde Jesus está. Se você tem Cristo no seu lar, o diabo não consegue trazer desavença no seu lar. Se Cristo está na sua vida individual, fora do seu lar, em qualquer lugar que você esteja, o diabo não consegue te oferecer uma bandeja de uma coisa muito gostosa para que você coma. Porque as coisas saudáveis não são tão gostosas como as coisas que fazem mal. E essa métrica também serve para o campo espiritual. O diabo vem com coisa bonita, gostosa para a gente pegar. Mas você está com Cristo em meditação. Quando a bandeja vir, você vai fazer o quê? Você vai dar um tapa na bandeja para ela subir para cima. Você vai recusar. Você vai sair. E por que não tem saído? Está ficando até público já tudo. Por que ninguém dá o tapa na bandeja? Porque não é Cristo que está em vossas vidas. Porque a fé vem pelo ouvir. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você relativiza a Bíblia, não estuda a Bíblia, você vai ter a fé genuína ou uma fé em qualquer coisa? Não importa a fé em quê. Quem crê na Bíblia tal qual ela é, ora sobre a Bíblia, embasa sua fé e fundamentaliza sobre a palavra de Deus, o inimigo não consegue arrebatá-lo. O inimigo não consegue dar a fruta. E ainda que ele dê uma beliscadinha na casquinha daquela fruta lá do pecado, ainda que ele der, ele vai lutar contra isso. Ele vai ver que ele fez o mal. Vai criar-se uma briga dentro do ser. Está lá em Romanos 7. Ele vai pensar assim: eu quero viver o que é de Deus. Ele vai ter no coração o desejo de viver a lei, que é santa, justa e boa. A carne vai se levantar. Na hora que vem a bandeja, a carne que está lá dentro dá um choque nela, assim, ó, dá um chacoalho. A carne vem para a tona e ela quer pegar. Mas se você está embasado em Cristo, essa guerra vai existir. O problema é quando essa guerra entre a carne e o espírito, ela deixa de existir. Porque esse é o pecado contra o Espírito Santo. É quando a carne venceu e o homem e a mulher do Espírito morreram. Eu estou sendo muito claro, irmãos, está muito complexo o que eu estou pregando aqui. Está simples? Tá bom. Vou continuar, quase no fim. Tem mais uma aqui, irmãos. Eu tenho que ler esse também, 24:7 de Mateus. Eu tenho que ler esse. Esse eu preciso ler. Não posso ir embora sem falar disso. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é só o princípio das dores. Irmãos, o diabo levanta nação contra nação, reino contra reino, mas isso começa aqui, ó, no indivíduo Ronaldo que vos fala. A nação que se levanta contra a nação, a igreja que se levanta contra a igreja, o adventista que se acha a última Coca-Cola do deserto. Não, Coca-Cola é ruim. O adventista que se acha a última bolacha do pacote. No mundo da fome. Que critica as outras religiões e faz inimizades. Irmãos, é tempo de pregar a verdade lá
Porque lá tem os pregadores da hora undécima, que são em maior número do que nós. Eles nos ajudarão a terminar a pregação do Evangelho no mundo. O Espírito Santo já está caindo sobre eles. É tempo de nós irmos lá e pregarmos para eles. Não é se unir no ecumenismo, não. O ecumenismo é pecado. Não importa se os pastores da Itália adventista foram lá na reunião do Papa fazer o culto, eles estão errados. Fizeram isso por parte de Satanás, sendo adventista ou não. O tempo agora é assim. Tem homens de Deus lá em cima e também tem homens do diabo. Aqui dentro também tem mulheres e homens de Deus e mulheres e homens do diabo. Ponto. Essa é a realidade. Mas seja de Deus. É assim que ele começa. Então é no indivíduo que ele se separa de Deus. Depois ele faz como instrumento as pessoas com quem ele convive separarem de Deus. Os amigos, a família, os próprios filhos. Os próprios membros da igreja. Ele faz a igreja se dividir. Ele faz os irmãos ficarem contra irmãos. É ele que faz igrejas ficarem contra igrejas. É o inimigo que faz as pessoas se unirem para o mal, mas se separarem para o bem. É assim que ele chega no que ele chegou agora. Nação contra nação, reino contra reino. Um presidente que se diz um cara legal, tira o exército de lá para que o islamismo massacrasse cristãos e pessoas do Afeganistão. Esse é o mundo. Tirou o exército. Agora o terrorista pode massacrar. Foi isso que ele fez. Não tem lei contra o cara. Ninguém está indo processar o cara. A ONU não foi para cima dele para falar: o que você fez aí é contra a protetividade da humanidade. Ninguém falou nada. O que é contra falar a humanidade agora? Deus. Deus e Bíblia. Não, isso aí, cara, o Estado é laico. E é humano. O certo é do diabo agora, segundo a lei. Tudo bem aí? O que é certo, que é de Deus agora, é chamado como se fosse do diabo. Está tudo certo aqui, não caiu, graças a Deus. Se caísse, eles iam ter que doar o rim dos 4 ali. Isso é caro. Vocês entenderam? E o errado agora é posto como lei. E onde começa isso? Pode prestar atenção aqui, irmãos. Olha o DDA. Deixa aqui, ó, não tem problema. Pode prestar atenção em mim aqui. Eles vão arrumando as coisas aí. Isso acontece por quê, irmãos? Isso acontece simplesmente porque nós deixamos mais com que o diabo esteja na nossa vida do que as coisas de Deus. Nós nos dedicamos mais às coisas desse mundo do que às outras. Lembra de Pedro? Lembrei dessa agora, não estava no sermão, vou ter que falar. Nem lembro o versículo. Mas Pedro, no momento, vai lá e fala: quem eu sou? Jesus pergunta para os discípulos: quem que eu sou? Ele fala assim: tu és o Filho de Deus, Pedro fala. E a Bíblia diz que Pedro estava cheio do Espírito quando disse para Jesus assim: ó, tu és o Filho de Deus. Tu és o Messias, o esperado. Falaste bem, Pedro. Falaste inspirado. Está cheio de Deus no coração. Passou uns minutos. Jesus começa a falar: mas deixa eu falar para vocês, eu sou o Filho de Deus, mas daqui a pouco vai acontecer o seguinte: eles vão me prender, eles vão me bater, eles vão cuspir, eles vão zombar de mim, eles me colocarão numa cruz, eu morrerei. Aí Pedro do nada fala: Senhor, não te faças mal. Isso no mesmo momento, irmãos. Jesus olha para ele e fala assim para ele: vai-te Satanás. Como que ele podia estar com Deus no momento, com o diabo no outro, em segundos? As pessoas querem viver nesse gráfico que parece a economia do Brasil. Uma hora está em cima, uma hora está embaixo, uma hora está em cima, uma hora está embaixo. Até que uma hora fica só embaixo. Nisso aí tem o risco da... Como é que é o nome do revólver lá que os caras brincam lá? Roleta russa. Estou em cima, estou embaixo. Vamos apostar, hein? Tomara que pare no em cima. E se parar embaixo? Você não sabe o dia de amanhã. Eu fui nesse mês em 3 enterros. Fui em 3 enterros, irmãos. Nós estamos aqui, pode sair aí, mas morreu. Você vai ficar arriscando na roleta? No alto e baixo? Nesse gráfico? Uma hora você está bem, daqui 5 segundos você está mal. Quando está tudo bem, o dinheiro cai na conta, veio até o 14º adiantado, veio lá o PRL para quem recebe, o cara está feliz.
juntou o dinheiro meu, do pai, da mãe, da esposa, está uma grana em casa boa. Opa, glória a Deus, estou feliz, estou legal. Vamos orar a Deus, agradecer, vamos separar o dízimo, a oferta, bonitinho, vamos lá. Aí de repente, pum, vem as dívidas, cai um avião no quintal, acontece algum problema, o camarada tem dívida para pagar. Aquele dinheiro não dá para nada. Esquece o dízimo porque não vai dar para separar esse mês. Esquece a oferta. Onde está o seu tesouro? Aí está o seu coração. Você quer saber a verdade disso? Veja quanto tempo você dedica o seu dinheiro e o seu tempo nas coisas de Deus e quanto você dedica o seu dinheiro e o seu tempo nas coisas seculares. Aí você diz para mim, você e eu. E aí você diz para mim se vocês não pensam como eu penso. Qual é o nosso tesouro, o céu ou a terra? Onde está seu tesouro? Aí está o coração. E aí, irmãos? Esse último. Faria com que as pessoas fossem impedidas de reconhecer seus erros. E como eu, fortificarem-se no orgulho, entendendo que seus erros são certos. Como que Satanás fortifica o erro, irmãos? Esse texto de Mateus, que nós vamos abrir agora, que é o último texto. Último não, penúltimo. Tem só o desfecho depois. 26, 27, 62. Versículo grande. Vamos ler só 2 versículos. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhes: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, que é Jesus, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será ao último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem os parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Foram soldados romanos, soldados judeus, para ficarem na porta do sepulcro de Cristo, para que ele não ressuscitasse. O que tem a ver a isso com essa questão? Irmãos, Cristo é perfeito. Mas sabe por que eu sou ressuscitado? Sabe por que eu serei ressuscitado? Porque lá em Coríntios 15 diz que eu só sou ressuscitado porque Cristo ressuscitou. Você sabe por que você consegue pagar o preço do que Deus exige de você, que é a perfeição? Não é porque você é perfeito, é porque Cristo viveu perfeitamente. E Ele pagou todo o preço que Deus, o juiz, exige para que você pudesse ser perfeito. Você sabe por quê Jesus morreu? Porque com a morte de Jesus, que é a segunda morte, você só sofre a primeira. Então você consegue ressuscitar, porque da segunda morte não há ressurreição. Mas Cristo ressuscitou, porque nem a segunda morte tem poder. Ele é o único ser que sofreu a segunda morte. A morte é aniquilacionista, a morte sem volta. Jesus é o único ser que sofreu essa morte. Vocês nunca pensaram nisso, né? Jesus sofreu a segunda morte. Jesus não sofreu a primeira morte. Mas ele sofreu a segunda para que eu tivesse direito à primeira. Por isso hoje nós morremos. Ficamos tristes, com saudades, mas está tão próximo de Cristo vir, que é como se fosse uma viagem daqui, ali e volta. A viagem do sono. Dorme. Fica lá, por quê? Porque daqui a pouco ressuscitaremos. Grandiosa coisa é estar em Cristo. Porque se estamos mortos com os nossos pecados, arraigados ao pecado, destruídos por Satanás, com uma família acabada por Satanás, com uma igreja acabada por Satanás, com uma ideologia filosófica social acabada por Satanás, eu quero dizer que Deus, o Cristo que ressuscitou, também quer ressuscitar todas essas vidas. O Senhor Jesus quer ressuscitar a sua vida hoje. Se a sua vida está destruída, se a sua vida está acabada, o Senhor Jesus, que ressuscitou do túmulo e fez os guardas todos desmaiarem com o poder da sua glória, Ele virá com a mesma glória e virá no céu.
E Ele fará com que todas essas coisas, elas passem. Mas, queridos, vocês precisam brincar de ser o diabo. Porque a maior obra de Satanás é fazer com que vocês sejam exatamente igual o diabo é. Então pare de brincar de se eu fosse o diabo e ser. E comece a brincar se eu fosse Jesus. Mas terminando, se eu fosse o diabo, quando tudo está triste e acabado, seria o covarde que sou. E colocaria o meu rabo entre as pernas. Me esconderia no profundo da escuridão, para onde fui destinado. Se eu fosse o diabo, eu estaria morrendo de medo. Brian Lewis, na música dele. Se eu fosse o diabo, eu estaria apavorado. E lá em Apocalipse 12:12 diz o quê? Que o diabo está com medo, que o diabo está fazendo o que tem que ser feito com velocidade, porque ele sabe que pouco tempo lhe... Aleluia! Ele é o inimigo derrotado. É impressionante que ele consiga derrotar alguém, porque ele já está derrotado na cruz do Calvário. Quando Cristo, nosso Salvador, se levantou e falou, está consumado. Então não é se eu fosse o diabo eu seria assim, sabe por quê? Opa, vou voltar aqui. Tem uma parte para ler aí que eu não li? Ah, sim. E o radialista disse, em outras palavras, se eu fosse o diabo, eu simplesmente continuaria fazendo exatamente o que ele está fazendo. Irmãos, eu falei, se eu fosse, eu faria. Mas você concorda que tudo que eu falei aqui é o que está acontecendo? Então não é se eu fosse. O diabo, ele é desse jeito e está fazendo o que está fazendo. E nós devemos nos alertar para que nesse mundo, o dragão, ele vai contra a mulher que é você, a igreja, a esposa de Cristo. Você possa se fortificar, colocar os seus pés sobre a lua do Velho Testamento e colocar a coroa com as 12 estrelas do Novo Testamento. E a Bíblia ser a sua única regra de fé. Não é poder miraculoso que vai te salvar, mas o assim diz o Senhor, o está escrito é a única solução para a sua vida secular, para a sua família, para a sua igreja, para a sua vida de fé, para o seu relacionamento com Cristo, para o seu trabalho, para a sua vida social, para a sua vida enquanto pregador do Evangelho. Porque se você não prega o Evangelho é porque você não se converteu ainda. Porque toda pessoa convertida por Cristo, que sabe que Cristo, ele automaticamente se torna um pregador do Evangelho. Se você e eu não pregamos, é porque ainda não estamos salvos. Porque se estivéssemos salvos, nós pregaríamos. Então, se eu fosse o diabo, eu faria exatamente tudo isso aí que eu falei, e é isso que ele está fazendo. Faria exatamente o que está sendo feito. Nós terminamos com esse último texto. Eu já chamo o Real Voice para terminar a canção aqui. Vai falar sobre a ressurreição de Cristo. E eu quero que quando vocês ouvirem que Cristo foi ressuscitado, eu quero que vocês saibam que Cristo quer ressuscitar a você e a mim. Quero tirar dessa mornidão de Laodiceia, dessa mórbida Laodiceia, que acha que está rica, nada tem falta, mas na verdade é miserável, pobre, cega e nua. E esse Jesus que ressuscitou da tumba e que derrubou os instrumentos de Satanás, derrubará os reinos da terra imbuídos pelo Satã. Podem vir, o Real Voice pode vir. E aí está escrito assim lá na Bíblia, em Coríntios 15, 52 e 53. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará. Quem vai tocar a trombeta? Jesus, Miguel, tocará a trombeta. E os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Irmãos, vocês vivem para daqui a pouco queimar no fogo e serem aniquilados pela eternidade? Ou vocês vivem e vêm para a igreja, renunciam à sua própria vida para estarem ao lado de Cristo? Para que quando Ele vier, se vocês estiverem vivos, vocês sejam transformados. Ou se estiverem mortos, vocês se levantem glorificados. O que vocês querem para a vida de vocês? Por que você está aqui? Por que você veio para esse lugar? Por que você veio escutar? Irmãos, vamos brincar, ou melhor, vamos trabalhar sério na questão de sermos como Cristo, imitadores de Jesus,
como Paulo e os apóstolos também foram. Que Deus abençoe.